tidos como o final da Idade Média. É um tempo de mudanças, de novas economias, novos poderes e a formação de um novo tipo de Estado. Por outro lado, ele está cheio dos mesmos horrores, guerras infindáveis, pobreza terrível, pragas mortais. Podemos chamar de uma época de transição, embora todas as épocas sejam de transição. Pode-se dizer que ela era crescentemente dinâmica, mas você não gostaria de viver nela. Os camponeses ainda representavam 80 a 90% da população, e isso continuaria assim até o século XIX. Nobres e clero ainda eram ricos e poderosos, e permaneceriam assim por muito tempo. Mas o comércio e o crescimento da cidade trouxeram mudanças básicas para a Europa. Burgueses, mercadores, pessoas da cidade em geral, introduziram as novidades do dinheiro, economia, capital, investimentos, noções de lucro e trabalho assalariado, novas divisões sociais e novas tensões que vieram com elas. A velha sociedade de ordem feudal, presumivelmente desejada por Deus, estava se desfazendo. Pior ainda, arrastava-se em conflitos civis. Por exemplo, a longa luta por supremacia entre papas italianos e imperadores alemães estava enfraquecendo os imperadores que desperdiçavam sua energia em conflitos no estrangeiro, quando deviam estar cuidando dos problemas domésticos. Palavras como alemão e Alemanha não tinham significado político real. Na realidade, eram 240 estados, centenas de lordes feudais semi-independentes, dezenas de cidades duras e ativas, do Báltico ao Mar do Norte e ao longo dos vales do Reno e do Danúbio, bem como os territórios dos Habsburgos, na Boêmia e na Áustria. E poucos deles se davam bem. No século XIV, o foco de atenção é a França. Aqui ainda houve outro conflito devastador, a Guerra dos 100 Anos, que durou ainda mais do que o nome diz, de 1227 até 1453, com poucas interrupções. A guerra era uma luta pela sucessão à coroa francesa, disputada por ingleses e franceses, mas também entre facções apoiadas por grandes grupos feudais por toda a Europa, especialmente Borgonha e Flandres. Quando finalmente os ingleses foram expulsos da França, o país estava em ruínas. Lobos vagavam por vilas abandonadas, hortas e campos. E pior que os lobos, eram os bandos de mercenários que exploravam o interior atrás de provisões escassas. Até as terras se transformarem em florestas, matos ou pântanos, no fim da guerra, em meados do século XV, a população francesa tornou-se 1/3, ou metade do que havia sido 150 anos antes. Mas não era tudo culpa dos ingleses. Por 2 anos seguidos, depois de 1348, a peste negra havia matado mais gente que qualquer combate, praticamente metade da população em certos lugares. A figura central deste mural francês representa a morte pela praga, não pela guerra. É um fato assustador que o número de lares franceses em 1789 fosse apenas 10% maior do que havia sido em 1328. Igualmente ruim, os custos da guerra consumiram os recursos que poderiam ter sido usados para uso produtivo. Se você forja espadas, não pode forjar arados. Se constrói castelos, não pode construir moinhos, pontes, nem estradas, nem reconstruir aquelas que estão sendo destruídas. E não são apenas bens materiais que estão destruídos. Enquanto a luta se arrasta, a própria ordem feudal começa a desmoronar.
O feudalismo, antes de tudo, era sobre serviço militar. Mas serviço por curto tempo não era de muita utilidade numa guerra interminável. Então, os exércitos tornaram-se mais permanentes e profissionais. Quanto mais especializados fossem os soldados e seus armamentos, e incidentalmente essa foi a época em que a artilharia apareceu, mais dinheiro você precisava para eles. E mais a coroa pressionava para introduzir impostos, o que também danificava a estrutura da sociedade, porque esses tributos não fazem parte de nenhum contrato feudal que trata de troca de bens e serviços. Monarquias como aquelas da Inglaterra e França sobreviveram a esses períodos de dificuldade, aprendendo a manipular suas aristocracias e, na medida do possível, alistá-las em seu serviço. Novos impostos que apenas os comuns pagavam forneciam os fundos para o apoio real e atraía os nobres e os conquistava para os interesses da coroa. Claro que os impostos danificavam ainda mais a economia. No meio da miséria e conflito, o consumo aberto dos grandes tornava-se mais evidente. Eram vestes caras e chamativas. Havia chapéus de mulheres tão altos que em 1418 as portas de um castelo real na França tiveram que ser aumentadas para permitir que a rainha e suas damas passassem. E isso durante a pior fase das lutas. Apesar de tal loucura, os franceses conseguiram expulsar os ingleses em 1453, exceto numa base militar em Calais. Mas essa grande vitória para a França foi obscurecida naquele mesmo ano por uma derrota ainda maior de um pequeno império, Bizâncio. Ao escurecer, em 29 de maio de 1453, o povo de Constantinopla invadiu os muros da cidade, gritando pela ajuda da Virgem Maria. Sitiada durante 50 dias por 160 mil turcos, a cidade não tinha homens suficientes para guarnecer os longos muros, nem para consertar as pontes dos rombos provocados por 130 canhões, e uma frota composta de 250 navios. Uma hora depois da meia-noite, o ataque turco começou. Ao meio-dia do dia 30, Bizâncio estava morta depois de mais de 1000 anos. No Ocidente, no entanto, sua queda já tinha sido considerada inevitável. A Europa tinha outros interesses. Os ingleses estavam ocupados na última metade do século XV com uma guerra civil. Era a guerra de sucessão chamada poeticamente de Guerra das Rosas, pois o emblema dos dois grupos lutando pela coroa era uma rosa branca pela casa de York e uma rosa vermelha pela casa de Lancaster. É um longo e terrível relato de assassinatos, matanças, traições, que terminou em 1485, quando o último candidato à linhagem de Lancaster, Henrique Tudor, venceu a Batalha de Bosworth e tornou-se Henrique VII. A única coisa boa na guerra, cuja única relação com as rosas eram os espinhos, foi que a aristocracia belicosa foi quase dizimada. 1/5 da terra na Inglaterra foi deixada sem dono, e Henrique VII a reivindicou como seu domínio real, o que aumentou o poder da coroa às custas dos senhores feudais. Finalmente, no fim do século XV, a Europa começou a recuperar-se de quase 200 anos de guerras e pragas. Terras devastadas foram restauradas, novas terras foram cultivadas e cidades floresceram de novo. Pequenas, como Basel, com 8 a 9 mil pessoas. Médias, como Nuremberg, com 25 mil. Grandes, como Colônia e Bruges, com cerca de 50 mil. E na Itália, as gigantes, como Milão, Florença, Veneza, com cerca de 75 a 100 mil pessoas cada.
O que as guerras dos séculos XIV e XV iniciaram, acabando com a nobreza e fortalecendo os reis, essas cidades iriam continuar. Agora, um novo e dinâmico grupo social havia aparecido. E era profundamente antifeudal, a classe média. Cidades pequenas e grandes haviam declinado, conforme a economia e a segurança declinaram no século XIV. No século XVI, elas voltam. E prósperos homens da cidade começam a se afirmar. Na Itália e Alemanha, onde o governo central era fraco ou não existente, eles criaram o que se tornaram verdadeiras cidades-estado. Na Inglaterra, e num grau menor na França, eles se tornaram aliados da coroa, contra a aristocracia feudal. Elites urbanas não apenas ganham dinheiro, mas adquirem posições de poder, entrando na administração real, onde podem manipular o comércio. Ainda assim, à medida em que aumentam em número, enquanto a economia mercantil monetária aumenta, a vida do campo também foi afetada. A demanda urbana por alimento e matéria-prima possibilita ao povo do campo trabalhar as fazendas por lucro e não apenas pela mera subsistência. O aumento de preços e maior quantidade de dinheiro também dava aos camponeses os meios de comprar sua liberdade, trocar o trabalho de seu vizinho por pagamentos em dinheiro ou mudar para as cidades, onde, como dizia o ditado, o ar da cidade dá liberdade. Muitas coisas que aconteceram neste período e mais tarde, inclusive a Renascença e a Reforma, eram sintomas do desenvolvimento da classe média urbana. Foi nos anos 1300 e 1400 que famílias comuns receberam sobrenomes, o que lhes possibilitava um novo tipo de personalidade. Foi também neste período que mais homens sem berço começaram a obter reconhecimento e poder. O melhor exemplo disso eram os grandes líderes italianos de guerra dos séculos XIV e XV. Os condottieri. Esse é Francesco Sforza, cuja família reinou em Milão. Seu pai era um fazendeiro. Sir John Hawkwood era filho de um curtidor de peles. Ele tornou-se capitão-geral de Florença e casou-se com a filha de um duque. Erasmo Gattamelata e Bartolomeo Colleoni eram plebeus que se tornaram generais de Veneza. Estátuas deste tipo eram até então reservadas aos imperadores romanos, mas agora plebeus podiam aspirar às honras de reis. Ainda mais significativo eram os burgueses ricos, que começaram a competir com os senhores feudais por patentes e títulos. Esse é Dick Whittington, que fez fortuna e tornou-se Sir Richard Whittington, Lorde Prefeito de Londres. Naquela época em diante, o título de cavaleiro podia ser obtido no condado. E depois de 1500, na época dos Tudors, todos os grandes ministros, como Thomas Cromwell, William Cecil e seus descendentes, saíam das novas classes médias e não da nobreza feudal. A questão aqui não é que novos homens chegaram à frente, porque novos homens sempre chegam à frente e todas as eras estão cheias de novas pessoas ricas ou novas pessoas nobres, que trazem consigo a vulgaridade e dinamismo, bem como dentes afiados e fortes cotovelos pontudos. A questão é como esses homens chegaram à frente, a classe que representavam e os valores que defendiam. Porque agora, em vez de fazer sua fortuna com o cavalo e a espada, você a fazia com o ouro, crédito e empreendimento comercial. Não era mais o cavaleiro que perambulava pelo país, mas cada vez mais o trabalhador, o aprendiz em busca de trabalho, agora que a ordem feudal havia sido derrubada.
E com um trabalho crescentemente imóvel, os empregadores conseguiam empregados baratos, com os quais grandes fortunas em capital no século XV foram obtidas. A especulação financeira também entrou em voga. Lemos sobre um negociante do século XIV que espalhou um boato falso de guerra a fim de baixar o preço da lã. E havia queixas intermináveis quanto à monopolização. Comprar um estoque inteiro para conseguir o monopólio. Os respeitáveis donos de armazém de hoje são os descendentes daqueles monopolizadores. Os homens também começaram a especular com imóveis, o que não era feito desde a queda de Roma, e a acumular fazendas e substituir plantações em grande escala por produção especializada para mercado. Onde a criação de ovelhas era mais lucrativa do que o plantio, eles formariam pastos, pois acres e acres de pasto poderiam ser cuidados por uns poucos homens e um cachorro. Os inquilinos eram então despejados da terra para aumentarem o grande exército de trabalhadores potenciais, soldados, andarilhos e criminosos. Como dizia o ditado, as ovelhas comiam os homens, em vez do contrário. Ou, mais precisamente, o homem comia um ao outro mais vorazmente e mais implacavelmente que antes. Nestes processos podemos reconhecer tanto o surgimento de algo parecido com uma economia capitalista, quanto o fim da Idade Média. O importante nesta mudança não estava em ser para melhor ou para pior, mas sim por ser uma mudança que pôs em dúvida uma ordem feudal imemorial, que as pessoas nunca tinham pensado em questionar antes. Maldades que antes eram aceitas, agora causavam ressentimento. E ressentimentos que eram silenciosos, tornaram-se verbais. Num mundo onde o destino pessoal não era mais esculpido em pedra, os pobres eram agora responsabilizados por sua pobreza. E os pobres, por sua vez, responsabilizavam os outros. E assim, a Europa entrou numa era de conflito social. O século XIV, especialmente, foi cheio de rebeliões. Trabalhadores contra empregadores, pequenos negócios contra grandes negócios, camponeses contra senhores feudais e todos contra os impostos e os cobradores de impostos. As revoltas mais sérias eram nas cidades, porque era onde você encontrava a massa crítica pronta para qualquer coisa. E era também onde a revolta social adquiria tonalidades ideológicas e se transformava em heresia contra os ensinamentos estabelecidos da Igreja medieval. Rebelião era muito ruim, mas heresia era pior. Infelizmente, o direito de expressão na Europa era menos reconhecido que o direito de repressão. Assim, a heresia era frequentemente fatal para o herege, especialmente quando tomava a forma de uma revolta dos pobres contra a autoridade. Para lidar com a heresia, bem como com a pobreza, a Igreja respondia fundando novas ordens monásticas, principalmente os franciscanos, que tomavam o lado dos pobres, e os dominicanos, que rapidamente tomaram o lado contra os pobres. São Francisco, que viveu de 1182 até 1226, foi o fundador da Ordem Franciscana. Filho de um rico mercador italiano, Francisco foi um tipo de playboy em sua juventude, e quando assumiu a religião, seus ensinamentos refletiam isso. Era cheio de noções cavalheirescas, tiradas dos trovadores. Ele cortejava a minha dama, a pobreza. Ele fazia amigos entre os animais, como se vivesse num conto de fadas. Seu tom era bem-humorado e popular, como os seus seguidores.
O fundador dos dominicanos foi São Domingos, que viveu de 1170 a 1221. Ele era um nobre de Castela, muito mais sóbrio e austero que Francisco, e nada ligado a brincadeiras. Ele interessava-se por educação, conformidade espiritual e conformidade intelectual. No século XIII, quando os inquisidores eram indicados para investigar a heresia e revelá-la, a maioria dos inquisidores era de dominicanos. Um dominicano florentino, chamado Savonarola, era provavelmente o sucessor mais típico de São Domingos, em espírito. Em 1494, ele estabeleceu uma teocracia puritana em Florença e acabou sendo queimado na fogueira 4 anos depois pelas mesmas pessoas que o haviam apoiado. Talvez o maior dos dominicanos tenha sido o mais atípico, São Tomás de Aquino, que morreu em 1274. Aquino era menos um padre e mais um filósofo, que reconciliava razão e destino. De acordo com Aquino, o entendimento da vontade de Deus não dependia de uma revelação miraculosa, mas sim de que Deus fez o homem ser razoável, de modo que ele pudesse analisar e lidar com a natureza. Deus também fizera o homem livre para que ele pudesse lidar com a natureza dentro da sociedade secular para a maior glória de Deus. Você pode ver como isso se encaixava bem numa época que ainda era profundamente religiosa, mas na qual os homens começavam a tomar o destino em suas próprias mãos. Mas essa foi também uma era de conflitos entre o Papa e o Imperador, entre o poder religioso e o secular. Ironicamente, foi Aquino, o grande teólogo católico, que forneceu uma base intelectual sólida para um Estado que era secular e racional, onde os príncipes administravam uma justiça que não era puramente arbitrária, mas baseada em procedimentos lógicos, previsíveis e codificados, como na lei romana, que o século XII estava redescobrindo no novo universo. Aquino estabeleceu como princípio que o direito humano não era destruído pelo direito divino. O Papa era o vigário de Deus na Terra e a Igreja era proeminente em assuntos espirituais. Mas nos assuntos de bem civil, era melhor obedecer ao poder secular que ao poder espiritual. E além do mais, a lei e a justiça, que Aquino considerava como partes da razão de Deus, estavam acessíveis simplesmente usando nossa própria razão humana. E isso, por sua vez, significava que a lei e a justiça eram acessíveis a todos os homens razoáveis, fossem eles cristãos ou pagãos. Para enfatizar o argumento, a luz da razão não dependia da Igreja. Ela brilhava sobre toda a humanidade, e toda a humanidade fazia parte da mesma comunidade. Hoje tendemos a ver isso como um clichê, mas essa comunidade de homens era potencialmente uma força muito subversiva, numa era de rígidas distinções sociais, como veremos em nosso próximo programa. As we shall see in our next program.
Esta é uma versão da Helicom São Paulo.